Olá, muito boa tarde. O primeiro concílio ecuménico aconteceu há 1700 anos e uma obra apresenta a memória e a herança dessa reunião convocada na altura pelo imperador Constantino. Um momento singular da história com conclusões que permanecem ainda nos dias de hoje e que vamos daqui a pouco conhecer com Frei Isidro Lamelas, que coordena esta obra. Primeiro queremos destacar contextos religiosos onde hoje permanece a perseguição por motivos religiosos, numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Sylhet é uma diocese no Bangladesh. Foi criada em 2011. É uma zona pobre, onde vivem pessoas muito pobres. O próprio bispo, quando chegou, não tinha nada. Nem casa, nem terreno. Era um bispo quase sem abrigo. Mas o bispo nunca se queixou. Por ali há muitas plantações de chá e muito trabalho, mas a maioria dos que se dedicam a isso ganham mal. Muitas vezes não chegam a ganhar sequer €1 por dia. Não chega para a comida, não chega para a roupa, não chega para a educação dos filhos, não chega para ir ao médico, não chega para quase nada. I am Bishop Bijoy Andy Cruz. This new diocese of Sylhet was created in 2011. As a first bishop of this diocese, I have a lot of plans. In the beginning, I did not have any land, I did not have any house, and I used to call myself a landless and homeless bishop. In 1950, there were about 700 Catholics in this area. When the diocese started in 2011, we found that there were 18,000 Catholics. There is a big possibility of evangelization in this area, though it is a Muslim country, because we have about 200 tea plantations and there are 700,000 Hindu workers and some of them are open to Christianity. Every year we have about 250 adult baptisms. Most of my people, they are very poor. One earns less than €1 per day for their hard work. Parents cannot buy enough food for the children. They cannot go to the doctors when they fall sick. And education is still a dream for them. And church stands by them. Because of your loving support, we survive and continue our mission and ministry in this diocese among the poor people. Though we do not know you personally, but all our children, all our people, we pray for you so that the good Lord bless you, give you joy, happiness and peace in your family life. É difícil não ficarmos logo a gostar de uma pessoa assim, simples, afável, pobre entre os pobres, atento aos problemas de todos, disponível. Este bispo é exemplar, a Igreja é exemplar nestas terras onde falta tudo, onde a civilização parece estar longe, envergonhada, onde as pessoas lutam pela sobrevivência. A Igreja é exemplar, pois não vira as costas, está presente, faz parte. O bispo que acabamos de ver chama-se Bijoy de Cruz, foi o primeiro bispo de Sylhet. Agora está em Dhaka,
mas por lá ninguém se esquece do seu sorriso, do seu abraço fraterno. Fica aqui o nome, para não nos esquecermos também deste rosto, desta igreja exemplar que deixa sementes de fé por todos os lugares por onde passa. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. De Leão XIV não devemos esperar um Francisco II, apesar da continuidade assumida, um consenso na reflexão desenvolvida no Centro Cultural Franciscano. Francisco e Leão XIV, herança e desafios. O tema foi ponto de partida para uma reflexão que quis olhar este momento de transição de pontificado. Os franciscanos assumem que não podem ficar indiferentes perante o que vai acontecendo na Igreja, e esta mudança de pontífice é importante, ainda mais depois de um Papa que teve a matriz de Francisco de Assis. A mim interessa-me particularmente fazer algo para que a herança tão notável, única, um património, eu diria, singular, que o Papa Francisco nos legou, não se extinga. Mas continue, e por isso é preciso falar nele, é preciso apresentá-lo, é preciso divulgá-lo. E ao fazer isso não estamos, de forma alguma, a bloquear, seja o que for, ao novo Papa, ao Papa Leão XIV. Estamos, sim, a assumir nós esta mensagem que agora queremos continuar. A importância da herança recebida e os desafios que nos são colocados. Francisco foi um Papa cujas propostas envolveram muitos. A nível da defesa do ambiente, de colocar a Igreja Católica na linha da frente da luta contra as alterações climáticas, na luta contra o sistema financeiro, na luta pelo acolhimento dos migrantes, pela integração dessa população que chega à Europa muitas vezes desvalida, nas mensagens de paz do lado das vítimas da guerra, nas posições contra a pena de morte. Portanto, há um conjunto de posições que o Papa Francisco foi tomando ao longo do pontificado que mobilizaram muito as fronteiras e até fora das fronteiras da Igreja Católica, e desse ponto de vista acho que isso vai pesar muito, pelo menos no início do pontificado do Papa Leão XIV, até encontrar ele próprio o seu caminho e as suas prioridades. E também definir um bocado quais são as mensagens que ele pensa que podem ter mais impacto no imediato. Juan Ambrósio sublinha a tradição como denominador nesta transição. Uma tradição refere que nada tem a ver com tradicionalismo, nem tampouco com a ruptura do fazer tudo diferente. Há aqui uma tensão, porque existe uma tensão na tradição entre uma memória que nutre o presente e que ajuda a alimentar o futuro, não é? E que, portanto, garante uma certa continuidade, mas uma continuidade que procura a criatividade de cada momento. E essa é a dimensão encarnatória do cristianismo. E, portanto, existe nesta dinâmica de herança e desafios este desafio da tradição, ou seja, manter-nos num caminho. Aliás, o Papa Leão XIV tem dito isso claramente, não é? Mas encontrar, de facto, as respostas que o tempo presente está a exigir e está a pedir. O professor da Faculdade de Teologia considera que é preciso evitar a tentação de que Leão XIV seja um Francisco II. Não se pode imitar uma pessoa, não é? Portanto, cada um é cada um, com as suas características, com o seu tom, com a sua maneira de ver. E, portanto, agora Leão XIV precisa de encontrar esse tom e essa maneira de ver. Mas nesta continuidade haverá certamente inovações. Eu, muito honestamente, tenho que lhe dizer que não consigo prever, porque este papado tem cerca de 15 dias. Aquilo que o Leão XIV diz ainda são sinais muito incipientes. Parece-me evidente que ele, nas grandes questões de fundo, vai manter o rumo, pelas vezes que ele cita o Papa Francisco, mas depois há pequeninos sinais que me deixam antever que ele vai ter, pelo menos, outro estilo.
Se Leão XIII escreveu a Rerum Novarum, as coisas novas que se faziam sentir no seu tempo, a esta distância ainda permanece novidade e urgência em muitos temas sociais. Em todo o caso, também aqui se pode encontrar a tradição, porque o que suscitou a Rerum Novarum foi esta atenção aos acontecimentos históricos que estavam naquele momento a ter lugar e aí a descoberta de como estavam a ser cometidas tremendas injustiças, como a questão social era espaço que, bem entendido, podia ser espaço onde Deus estava a revelar-se, onde Deus estava a interpelar a comunidade cristã a uma resposta que dignificasse o ser humano. Mas a Leão XIV também não faltam coisas novas na época em que governa a Igreja. Ele falou da inteligência artificial. E até ontem, curiosamente, eu estava a ouvir um jornalista internacional que é CEO de uma empresa de inteligência artificial, alertando toda a gente para os problemas enormes que nos vão vir da inteligência artificial, entre eles o desemprego imenso que vai causar. O Centro Cultural Franciscano, a olhar o atual momento na Igreja, esta transição de pontificado que leva a olhar a herança e desafios entre Francisco e Leão XIV. Acompanhe estes e outros temas no portal da agência Eclésia. Falamos agora com o Frei Isidro Lamelas sobre a obra O Primeiro Concílio Ecuménico, Niceia 325, Memória e Herança. Boa tarde, Frei Isidro. Obrigado por estar no programa Eclésia. Já vamos ao conteúdo desta obra que está a ser publicada, que acaba de sair. Pedia-lhe primeiro que nos recordasse o contexto histórico em que o Imperador Constantino convoca este concílio. Boa tarde, Paulo, e boa tarde a todos que nos acompanham. O contexto tem a ver, em primeiro lugar, com uma situação interna numa igreja local, a Igreja de Alexandria, onde surgiram, por volta do ano 319, 320, 318, se quisermos recuar mesmo aos primeiros indícios, uma disputa, um debate, centrado sobretudo em duas figuras, o bispo local, Alexandre de Alexandria, e Ário, de onde vem o arianismo, à volta precisamente de uma questão fundamental da doutrina, da catequese, do credo cristão, que é que relação há entre Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós aprendemos na catequese, isto é, o Filho Jesus Cristo. Ou então a questão que se colocava era fundamentalmente esta, que relação há entre o Pai e o Filho. Como é que pode haver, por exemplo, duas divindades? Os dois podem ser Deus? Os dois podem ser Deus, já que o credo diz que cremos num só Deus. Começa assim, e, no entanto, depois dizemos, e em Jesus Cristo, seu único Filho, etc, etc. Portanto, essa discussão surgiu, havia realmente uma divergência significativa da parte de Ário, que ele considerava que pai, quer dizer, relação pai-filho quer dizer que houve uma geração, o gerador, o pai, é maior que o gerado, o filho, e ele entendia gerado no sentido de criado. Logo, ele é uma criatura, a partir daqui surge uma espécie de, digamos, de reação popular e também reação do bispo de Alexandria, que não conseguindo resolver a questão localmente, e o próprio imperador Constantino tentou num primeiro momento, através de um enviado especial chamado Ósio de Córdoba, com uma carta escrita pelo próprio Constantino, que nós ainda hoje podemos ler, tentando intervir. Essa primeira tentativa não tendo resultado, Constantino resolve então convocar pela primeira vez na história todos os bispos da oikomene, daí a palavra oicuménico, portanto não tem ainda o significado que tem hoje, no sentido de o diálogo entre as diferenças credos cristãos, mas sim entre todas as igrejas do mundo habitado, assim conhecido. Estamos a falar numa reunião com 250 de participantes, não é? Sim, nunca saberemos o número exato, mas alguns falam 300, 318, 300. Para essa altura, sem dúvida nenhuma, uma representatividade para uma igreja que saía das perseguições. Porquê é que o imperador se teve de meter nestas questões? Também isso é interessante. Portanto, 10 anos antes tinha havido talvez uma das perseguições mais violentas que o cristianismo conheceu. Muitos dos bispos que estão em Niceia têm ainda as marcas dessa violenta perseguição. Os que participam neste concílio, não é? Os que participam no concílio. Já agora, não era só bispos que estavam no concílio. Havia outras pessoas, por exemplo, Atanásio, o célebre
Atanásio, que depois vai ter um papel muito importantíssimo na defesa precisamente do credo de Niceia, era diácono, foi acompanhar o seu bispo como secretário, outros haveria nesta circunstância. Porque é que Constantino decidiu esta convocação? Precisamente porque, em primeiro lugar, o imperador, sendo ele, a partir de 324, o único senhor de todo este tal mundo ecuménico, considerava-se, enfim, com direito e até com poderes, também no âmbito religioso, de intervir, já que ele era, assim chamavam os antigos, o Pontifex Maximus, portanto, aquele que também geria as questões religiosas. Mas a preocupação de Constantino é fundamentalmente política. Portanto, é de ordem, quer manter a unidade, da concórdia do povo. A unidade do Império. A unidade do E Império. para isso a unidade na fé era fundamental. E a unidade da fé era fundamental, sobretudo num mundo antigo, onde o religioso e o político, perdão, não se separam. Não é? De que forma é que o Concílio vai então resolver essa questão de um só Deus em duas pessoas? Bom, foi uma proposta que ainda hoje se discute muito, de onde é que ela veio, como é que se chegou lá. Em primeiro lugar, nós hoje no credo dizemos gerado significa não criado. Ou então, não significa que foi criado, não é uma criatura. A primeira solução tem a ver, portanto, todo o credo de Niceia é uma resposta clara às tais teses arianas. A segunda solução, que é a que vai dar mais, fazer correr mais tinta, mais discussão, é a questão daquela palavra que nós hoje dizemos consubstancial, em grego homoousios, isto é, da mesma natureza, da mesma substância ou essência de Deus. Essa solução acabou por ser muito polémica, sobretudo porque ela, por um lado, não era considerada uma expressão bíblica, nós ainda hoje temos essa sensação, algo de estranho no nosso credo, ela veio das filosofias, dos Aristóteles, sobretudo, a noção de substância, que já tinha também sido tema de muita reflexão no passado. Mas, por outro lado, a questão não era só teológica, não era só filosófica, não era teórica. Era também uma questão de concórdia dentro da própria Igreja e do Império, e por isso o papel da política aqui vai ser decisivo, porque essa unidade vai ser imposta. Isso também não caiu bem em todas as sensibilidades da Igreja, e nós vamos assistir a uma Igreja dividida. A famosa frase de São Jerónimo, que a determinada altura ele diz: parece que todo o mundo ou toda a orbe aderiu a uma fé falsa, o arianismo. Houve um período, foi um bocadinho isso que aconteceu. E é um credo que professamos, o que a Igreja Católica professa há 1700 anos. Celebramos exatamente neste mês de maio. Também hoje os estudos mais recentes discutem se terá sido em maio ou em junho, porque a agenda, digamos, ou o tempo não seria suficiente para ter acontecido em junho. O tempo, desde que Constantino tomou a iniciativa de convocar. Portanto, era provável... De maio para junho. De maio para junho, exatamente há 1700 anos que nós celebramos. Ainda uma outra questão que também foi uma decisão deste Concílio de Niceia, a data para a celebração da Páscoa. Sim, normalmente nós falamos de Niceia por causa do credo, mas em Niceia aconteceu muita outra coisa, nomeadamente nós não conhecemos as atas do Concílio, é uma surpresa para os historiadores, um acontecimento tão importante, porque para os outros concílios futuros teremos as atas, praticamente para todos. Neste não temos, talvez por ser o primeiro, a máquina ainda não está boleada, digamos, mas sim, todos temos no fim do concílio, são publicados pelo menos 20 cânones, isto é, decisões, orientações práticas para a vida da Igreja. Uma das mais importantes era a data da Páscoa, que era outro tema de discussão forte nessa altura, entre sobretudo as igrejas do Oriente e do Ocidente, que é o que praticamente continua até hoje. Não é? E que se fixou a partir de critérios? Bom, pelo menos concordou-se que tinha que ser sempre ao domingo, que até em alguns casos isso não acontecia, e que fosse no domingo, no primeiro domingo da lua nova da primavera. Portanto, após a lua nova da primavera, a partir daí fazia-se o cálculo, normalmente com umas semanas antes, os bispos, ou até meses, os bispos dirigiam as chamadas cartas festais,
em que anunciavam as datas da Páscoa, a data da Páscoa do próximo ano. Para Isidro Lamela, nós já temos muito pouco tempo, mas pedia-lhe que partilhasse com quem nos vê e ouve que conteúdo é que este livro que coordena, divulga precisamente sobre a história do Concílio de Niceia e o que aí foi debatido. Pois este livro celebrativo deste centenário procura apresentar vários olhares sobre o mesmo acontecimento, porque realmente o primeiro Concílio de Niceia tem aspectos muito diversos e complexos, a dimensão religiosa, dogmática, política, e é isso que esse livro procura refletir, escrito por várias mãos, por gente ligada à investigação, à academia, também a preocupação de não serem só vozes masculinas, tem a presença forte do pensamento feminino, e depois quisemos também pôr nas mãos do leitor, que é a parte final e até também substancial do livro, pôr nas mãos do leitor de hoje os textos fundamentais relativos ao concílio, as fontes, aquelas mais diretamente ligadas à história e ao legado desse acontecimento. Porquê? Porque é muito difícil esses textos estarem ao alcance do comum do leitor. Os cientistas, os estudiosos podem lê-los e sabem onde eles estão em diferentes línguas. Então nós pela primeira vez apresentamos também uma antologia dessas fontes seletas, escolhidas, para o leitor depois fazer também a sua avaliação, como entender. A informação histórica e também o debate que aconteceu ideológico e teológico em torno desta questão que é apresentado neste livro e que agradeço ao Frei Isidro Lamela nos ter partilhado connosco aqui neste programa, que agora está disponível na editora Paulos para assinalar os 1700 anos de Niceia. Muito obrigado, Frei Isidro, por ter estado no programa Eclésia. E mais logo, pouco depois da meia-noite, várias religiões encontram-se na Antena 1 para um tempo de diálogo. Assim acontece na primeira quinta-feira de cada mês, no programa A Fé dos Homens. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.